Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler do verso 1 até o verso 22. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo de Jesus chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E Saulo viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era de fato o Cristo. Até aqui. Amém. Que esse texto seja vivo para nós hoje, e que apesar de nós o conhecermos, que ele seja novo para nós. Que ele traga coisas novas para nós nessa noite.
A mensagem básica que Jesus começou a pregar traz dois verbos, que são dois convites para todo ser humano. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é difícil. É fácil de entender. E eu diria que não é difícil praticar também. Fé diz respeito a gente conhecer a Jesus e aprender a entregar a nossa vida, a nossa confiança nas mãos de Jesus. Sabendo quem Ele é e o que Ele fez por nós. Fé é isso. Arrependimento diz respeito à mudança do nosso jeito de pensar e de agir. Há pessoas que trocam a palavra arrependimento por conversão. Dá no mesmo. Arrependimento e conversão são a mesma coisa. Há pessoas que pensam que um ser humano só se converte uma vez quando ele descobre quem é Jesus e se entrega a Jesus. Eu creio que não é assim. Se arrependimento ou conversão é mudança do nosso jeito de pensar e agir, é coisa para acontecer constantemente na nossa vida. Pode começar uma vez mais forte quando a gente descobre quem é Jesus, quando a gente resolve se entregar a Jesus, quando a gente resolve ser batizado em nome dele, mas nós vamos caminhar com ele. E a cada vez que a gente descobrir que a nossa opinião, os nossos hábitos, o nosso jeito de pensar e de agir estiver diferente do que a vontade de Deus, do que o reino de Deus, do que a palavra de Deus, aí cabe uma conversão. Aí cabe um arrependimento, aí cabe uma mudança. É semelhante quando a gente vai viajar e a gente nunca foi para onde a gente quer ir. E a gente vai seguindo o caminho, mas lá num determinado momento a gente descobre que errou o caminho. As coisas não estão bem certas do jeito que eram para ser. Aí a gente pergunta para alguém, consulta os aplicativos, e aí quando a gente descobre que está indo para uma direção errada, a gente dá meia volta e vai para o caminho certo. Pois esse processo, a Bíblia entende que deve acontecer constantemente na vida do cristão. Porque constantemente a gente está descobrindo uma coisa que deveria fazer diferente, deveria pensar diferente. Agora, tem gente que tem muita dificuldade para fazer isso. Quando eu vejo uma pessoa de opinião muito forte, que quer impor a sua opinião aos outros, que não aceita a opinião de ninguém, que é autoritária, que se sente grande, esse tipo de pessoa tem muita dificuldade com o arrependimento. Parece que o reino de Deus valoriza mais a pessoa simples, humilde, que é capaz de ouvir o conselho do outro, que é capaz de ouvir uma mensagem da palavra de Deus e colocá-la em prática, que é capaz de mudar a sua opinião, ainda que ela seja muito fundamentada, muito dura, muito produzida. Mas se é capaz de mudar o jeito de pensar e de agir, essa pessoa é muito mais valorizada no reino de Deus. Por isso que Deus coloca as crianças como alguém que já vive no reino de Deus. Criança que briga e daqui a pouco já não está de mal. Criança que obedece pai e mãe. Criança que quando é ensinada faz diferente. Jesus colocou esse modelo para a gente no reino de Deus. Pois bem, por que é que eu trouxe esse texto aqui? Esse texto, apesar de muito conhecido,
é visto como o texto da conversão de Saulo. E de fato é. E essa conversão é uma das mais conhecidas de toda a história, porque foi uma conversão dramática. Mas há uma outra conversão que eu queria chamar a atenção de vocês, que também foi uma conversão que Jesus fez. E eu queria refletir com vocês nessa noite sobre duas conversões que Jesus realizou aqui neste capítulo, nesta fase da história. A primeira conversão é a conversão de Saulo. Saulo era um fariseu, que era a equipe mais tradicional do judaísmo, da religião judaica. Saulo era conhecedor profundo da palavra de Deus no Antigo Testamento. E ele diz o texto aqui que ele sai lá de Jerusalém para ir até Damasco e pede cartas para prender pessoas que eram do caminho. E o texto faz questão de dizer que ele poderia prender homens como mulheres. Isso aconteceu mais ou menos lá pelo ano 36 da nossa era, alguns anos depois de Jesus ser morto, ser ressuscitado e voltar para o céu. Jesus está lá no céu. E agora, Saulo pede autorização para sair de Jerusalém e ir até uma cidade chamada Damasco para prender pessoas que eram do caminho. Os cristãos, antes de serem chamados cristãos, que quer dizer pequenos cristos, eram chamados de o pessoal do caminho. Porque Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem seguia Jesus eram os do caminho. Só que para Saulo, ele era capaz de fazer tanto sacrifício para isso, porque dizem os historiadores que entre Jerusalém e Damasco há uma distância de cerca de 220 a 230 quilômetros. Um pouco mais do que daqui em Campinas. Mas daqui em Campinas a gente vai hoje com 2 horas de viagem no carro. E nessa época era possível eles gastarem 1 semana de viagem entre essas duas cidades. Então ele estava consciente de sua missão, que ela era importante, que ele valeria a pena todo esse esforço para chegar até Damasco. Por que é que ele foi lá? Por que é que ele estava nessa missão? Porque Saulo tinha certeza que ele estava pensando certo e agindo certo conforme a vontade de Deus. Saulo achava que o judaísmo era correto e que os do caminho eram seita, eram hereges e deviam ser combatidos. Então não é que ele fosse uma pessoa má, ele estava estritamente correto dentro dos seus pensamentos e das suas atitudes. Ele achava que estava fazendo o certo, o melhor para Deus, ao perseguir pessoas que tinham fugido do verdadeiro caminho. E aqui eu quero que a gente pense. Às vezes a gente pode estar fazendo uma coisa que a gente acha que está correto. Às vezes a gente está empenhando toda a nossa inteligência, toda a nossa força para fazer alguma coisa que a gente julga que está certo. Mas se for ver, não está. Pode estar na nossa cabeça. Pode estar no nosso conceito. Pode estar na nossa história. Mas se a gente perguntar, Senhor, isso está certo? Isso é da tua vontade? Mostra-me. Pode ser que esteja completamente errado e a gente achando que está sabendo que está certo. Isso estava acontecendo com Saulo. Pergunta, como é que você muda o pensamento duro de uma pessoa dura?
A gente, quando ser humano, a gente fala, a gente aconselha, a gente ora, mas chega um ponto que a gente desiste, a gente fala assim, eu não tenho condição de mudar o pensamento daquela pessoa, deixa ela seguir o seu caminho e colher as consequências ou os resultados dos seus atos, né? Mas no reino de Deus existe uma pessoa chamada Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem todo o poder no céu e na terra e que pode curar qualquer doença nossa. E quando ele olhou para Saulo, ele viu que a doença do Saulo era grave. Então ele resolveu administrar um remédio pesado. Ele aparece a Saulo como uma luz brilhante no caminho. E essa luz o cegou e fez ele cair do cavalo. A gente tem ideia, às vezes, que Jesus é muito bom, Jesus é bonzinho, Jesus vai ser sempre bom, Jesus é sempre bom para mim. E, de fato, Jesus é bom. Mas não é só isso, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei do reino de Deus. Jesus é a luz, que para quem é humilde, busca Jesus, Jesus está iluminando o caminho na nossa vida. Mas para quem é orgulhoso, para quem é coração duro, essa luz de Jesus pode vir ao contrário e cegar a gente. Então não é sempre do mesmo jeito que Jesus se revela para as pessoas. Depende das pessoas. Jesus tanto pode nos iluminar, como pode nos cegar, dependendo do nosso coração. Aqui com Saulo, como ele viu que a doença era grave, o remédio também foi forte, ele precisou ficar cego. Cego por 3 dias. Mas nesses 3 dias que ele ficou cego, ele enxergou o caminho que era Jesus. Olha que aparente contrassenso. A gente parece que abriu o olho para enxergar, né? Quanto mais enxerga, a gente quer ver. Pois na vida de Saulo precisou acontecer o contrário. Ele precisou ficar cego para aprender a enxergar quem ele devia enxergar como o Senhor que é Jesus, o Cristo, o Messias. Saulo tinha participado do assassinato do diácono Estevão, achando que estava fazendo a vontade de Deus, na nova aliança. E a gente pode questionar, como é que alguém vai matar o outro, vai prejudicar o outro, achando que está fazendo a vontade de Deus? Não é incoerente? A nossa razão diz que é incoerente. Mas tem pessoa que está cega, que é capaz de fazer coisas más a partir de uma fé aparentemente boa. Porque não pensa essa fé, não muda o pensamento, não muda a atitude. Isso estava acontecendo com Saulo lá, e Jesus precisou se manifestar dessa maneira. Lá pelo capítulo 13 em diante, Lucas não se refere mais a Saulo como Saulo, ele se refere a Saulo como Paulo. O que mudou? Saulo é um nome que vem de Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel, um sujeito alto e bonito, desejado pelas pessoas. Então Saulo era naturalmente uma pessoa desejada pelas pessoas, ainda mais com o seu conhecimento, com a sua firmeza, né? Mas de repente ele passa a ser chamado de Paulo. Sabe o que quer dizer Paulo? O pequeno. A mudança que Jesus fez na vida de Saulo transformou-o numa pessoa humilde e dependente de Jesus. Ele deixou de ser grande e virou pequeno e dependente de Jesus. Que conversão maravilhosa!
Mas só foi possível por causa do poder de Jesus e da intervenção de Jesus em Saulo, que era um cara duro de coração e estava fazendo mal em nome de Deus. E eu creio que hoje Jesus também continua atuando na vida de muitas pessoas que fazem assim. Se tem gente em nome de Deus fazendo mal, uma hora ou outra vai se ver com Jesus. Uma hora ou outra Jesus vai se revelar a essa pessoa e mostrar que ela está com o pensamento errado e com a atitude errada. É preciso mudar. Bom, mas isso a gente já conhecia, né? Estamos recordando. A segunda conversão que acontece no texto é a conversão de Ananias. Quem foi Ananias? Diz o escritor Lucas que Ananias era um discípulo de Cristo que morava em Damasco. Então ele já era cristão. Já devia ter conhecido a Cristo, já devia ter sido batizado, já devia seguir a Jesus, estava lá quietinho em Damasco. Aí Jesus aparece a ele em sonho, e fala com ele: olha, vai lá na rua direita que tem um sujeito chamado Saulo, ora por ele porque ele está precisando. Aí Ananias retruca e fala assim: Senhor, como é que eu vou lá falar com um inimigo perigoso que veio para cá justamente para prender pessoas, para matar pessoas? Eu não posso ir, eu tenho medo de ir, eu não quero ir. Parece razoável, não parece? Se a gente estivesse no lugar de Ananias, a gente não reagiria da mesma maneira? Mas o Evangelho de Jesus nos convida até a orar pelos inimigos, a não ter medo de ninguém, a amar todas as pessoas e levar o Evangelho para quem for possível. Então havia um certo preconceito no jeito de pensar e de agir de Ananias, mesmo ele sendo discípulo de Cristo. Só que Ananias era um sujeito tratável, era um sujeito sensível, era um sujeito humilde, era um sujeito simples, era um sujeito que atendia a voz dos outros. Quando Jesus fala em sonho para ele, não foi como uma luz brilhante, falou lá no sonho. Ele responde, Jesus conversa com ele, ele aceita. Não precisou cair do cavalo, não precisou ficar cego, mas foi uma conversão. Uma conversão de quem já conhecia Jesus, mas que ainda não estava fazendo ou não podia fazer alguma coisa que era para ser feita. Foi fácil a conversão de Ananias. Bastou um sonho, uma conversa no sonho. E ele se levanta e vai lá e visita o inimigo. E quando ele chega diante de Saulo, como é que ele chama Saulo? Irmão Saulo. Cadê o medo? Foi embora. Cadê o pavor de ser perseguido por Saulo? Foi embora. Porque Jesus efetuou uma conversão na vida de Ananias, e essa foi mais fácil, para que ele pudesse encarar o inimigo, não como inimigo, mas como irmão. E fosse lá orar pelo irmão, batizar o irmão, ajudar o irmão naquela dificuldade que ele estava. Então Ananias prontamente atendeu e foi lá e fez isso. E Saulo se levanta, recebe o batismo, fica cheio do Espírito Santo, se alimenta porque estava 3 dias sem comer e sem beber, e agora fortalecido ele já vai para a sinagoga. Uma mensagem totalmente diferente. Ao invés de perseguir alguém, ele diz: esse Jesus que eu perseguia, ele é que é o Messias. Ele é que é o Cristo.
E a princípio quem estava na sinagoga estranha, porque ele era antes um inimigo. Será que ele está fingindo? O que ele quer? Mas depois ele vai insistindo, ele continua insistindo até que ele chega à conclusão. Esse sujeito mudou. Jesus não mudou. E ele se tornou o maior dos missionários a levar o nome de Jesus por tantos lugares, tantas cidades daquela região, a partir dessa experiência dura e forte que ele teve com Jesus. Então eu trago essas duas conversões desse texto para mostrar assim, que Jesus pode converter quem ele quiser. Se o coração estiver duro, ele pode ser uma luz que cega. Se o coração estiver amolecido, ele pode ser uma luz que ilumina, que orienta. Mas Jesus pode fazer conversão na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, pois nós seguimos e servimos ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Agora vamos voltar a olhar para nós. E nós? Que conversões precisamos ter na nossa vida? Que opiniões a gente tem como certas, mas elas não são certas e precisam ser mudadas? Eu diria, meus irmãos, que a gente precisa aprender a desconfiar das nossas certezas. Tem gente que fala que fé é o contrário de dúvida. Mas a gente precisa aprender a desconfiar das nossas certezas. Porque às vezes as nossas certezas são contra a vontade de Deus. E se forem contras, elas precisam ser mudadas. E Jesus sabe disso, está disposto a mudar as nossas certezas, as nossas opiniões, o nosso jeito de agir. Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos tornar vasos de bênçãos, instrumentos de bênção, como fez com Saulo e também com Ananias. A nossa vida tem muitas áreas. A gente, à medida que vai vivendo, hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, então a gente vai acumulando informação, vai aprendendo coisas, vai defendendo causas, e a gente vai enchendo de certezas, de opiniões, e em cima dessas opiniões a gente faz as coisas, vive a vida. Mas como cristãos a gente tem que perguntar, de vez em quando ao Senhor, Senhor, isso que eu penso, isso que eu faço, é da tua vontade? Está certo isso ou eu preciso mudar? Se precisar mudar, mostra-me. Eu estou aberto, estou disposto. Não quero cair do cavalo para mudar. Fala com sonho, fala através de outra pessoa. Fala através da Bíblia, fala através do Espírito Santo dentro de mim. Fala através de um irmão que dá uma opinião. Eu estou disposto a mudar. Cristão não é aquele que faz a sua própria vontade, muito menos impõe a sua própria vontade, mas é aquele que pergunta para o Senhor qual é a vontade dele, para que a sua vida seja cada vez mais como um pequeno Cristo na terra, a brilhar o Evangelho de Jesus por onde a gente anda. Então eu queria com essa mensagem deixar a nossa própria mente pronta para perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor acha disso? Qual é a tua opinião sobre a minha opinião? Vamos aprender a desconfiar das nossas certezas e sempre perguntar ao Senhor o que a gente deve pensar e o que a gente deve fazer. Porque certamente Deus tem coisas muito melhores para nós e pode nos abençoar muito mais do que tem feito até aqui.
Mas isso depende também da gente, da nossa atitude para com Ele. Vamos aproveitar mais alguns instantes para a gente orar. Eu não sei se a gente tem alguma situação que gostaria de colocar diante de Deus em oração a respeito disso, mas vamos ter mais uns 2 minutinhos de oração silenciosa para a gente conversar com Deus sobre isso. Depois eu faço uma oração em voz alta. Querido Pai, nós te louvamos por este exemplo, por esses exemplos de transformações que o Senhor fez na vida do Saulo e do Ananias. Queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir que o Senhor oriente o nosso caminho, que o Senhor mude o nosso pensar e o nosso agir segundo a Tua vontade. Livra-nos de ter um coração duro, de ter uma atitude errônea, que faz o mal em Teu nome. Mas ajuda-nos a ser cooperadores do Teu reino, pensando e agindo conforme a Tua orientação para nós. Abençoa cada um que está aqui, cada um que nos acompanha pelas redes sociais, que a Tua bênção seja sobre cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.